Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos a respeito de alguns conceitos muito relevantes no campo da sociologia, como cultura, antropologia, etnocentrismo, miscigenação, diversidade cultural. Hoje nós vamos contextualizar um pouco a respeito da diversidade cultural brasileira. Na videoaula anterior, nós vimos um pouco da origem da sociologia. Na verdade, eu fiz uma revisão novamente sobre a origem da sociologia, autores relevantes, campos de estudos sociológicos. Né? Além disso, eu trouxe para vocês o conceito de cultura, que é um conceito muito abrangente, que segue inúmeras outras concepções, como conjunto de ideias, comportamentos, símbolos, práticas sociais e etc. Além disso, eu trouxe para vocês uma pequena contextualização a respeito da ideia de diversidade cultural, que eu vou reforçar aqui na aula de hoje. A ideia de etnocentrismo, que a concepção de que há uma cultura, uma etnia, uma formação social, uma nação superior às outras. Nós vimos que isso não existe, mas que ao longo da história da humanidade, algumas nações, alguns povos se consideraram superiores a outros, mas que na prática social isso não existe. Existe o que? Uma concepção de cultura diversificada, uma diversidade cultural, em outras palavras, mas que nenhuma é superior à outra. Elas são iguais, mas diferentes na sua concepção de pensamento. É isso? E a ideia de antropologia, que nós vamos também reforçar nas aulas adiante, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos ver o conceito de diversidade cultural brasileira. Aqui eu trago, né, nesse slide, pelo menos uma parte da obra Trabalhadores, de Tarsila do Amaral, em que ela retrata essa diversidade cultural em nosso país. Aqui nós vemos pessoas, dentro da nossa análise de etnia em nossa sociedade, negras, brancas, pardas, mulatas, amarela, né, como alguns também se contextualizam. Então, nós vemos aqui que existe uma diversidade de pessoas, homens, mulheres, né? Existe uma diversidade de comportamentos, de tradições, né, de ideias, concepções ideológicas, em outras palavras. Então, aqui é o Brasil. O Brasil, a história do Brasil, desde o século XVI, ela é marcada por essa diversidade cultural, essa diversidade étnica, que é um dos pontos que nós vamos pontuar na aula de hoje. Aqui eu trago uma citação que eu achei muito interessante ao ler a obra Semeador de Ideias, de Augusto Cury, que ele retrata um pouco essa concepção de diversidade cultural. Ele diz que a diversidade de cultura e de opiniões não exige concordância de ideias. O que é que significa isso? A diversidade de cultura. Nós vimos que existem várias culturas. A cultura da nossa região é diferente da região norte, é diferente da cultura asiática. Então as culturas são diferentes, existe uma diversidade. E até mesmo de opiniões. Por exemplo, pessoa apoia partido X, já um colega inverso vai apoiar um partido Y. Então as opiniões muitas vezes não se batem. Cicrano, ele torce para time A, fulano vai torcer para time B. Então as opiniões são diversificadas, a cultura é diferente. E mesmo sendo diferente, ela não exige concordância de ideias, mas que existe o respeito solene pelas diferenças. Esse é um grande problema da humanidade, isso é um grande problema na formação humana social. É a gente respeitar quem tem um pensamento diferente do nosso. Né? Nós sabemos que todos têm as suas concepções, têm as suas diferenças, mas todos, principalmente no contexto religioso, são iguais. Nós somos iguais, somos pessoas, somos seres humanos, apesar das nossas diferenças em si. Então, essa citação de Augusto Cury, que eu ia deixar para o final, mas eu trabalho logo aqui no começo, ela define o que é diversidade cultural. A diversidade de cultura e de opiniões, ela não exige a concordância de ideias. O que eu penso sobre cultura, sobre política, sobre religião, né? Eu não estou pedindo que você concorde com o meu pensamento, porque você possa ter um pensamento totalmente diferente de política, de cultura, de religião, de formação humana, de história. Você pode ter uma formação e uma concordância de ideias diferentes da minha, mas que dentro desse quesito, dessa não concordância de ideias, existe sempre o que? O respeito solene entre esses pensamentos diversificados, entre essas diferenças.
Então, diversidade cultural é isso. É a gente compreender que nós somos diversos em um meio cultural, mas que, ao mesmo tempo, nós somos iguais. Iguais, principalmente na concepção de humanidade. E, frisando um pouco mais a respeito de Brasil, nós temos que falar da miscigenação. Né? A nossa história, a nossa cultura, a nossa geografia, a nossa formação humana, certo? Ela é miscigenada, ela há uma miscigenação. Nós vamos ver que existe uma matriz cultural, uma raiz cultural que forma o que é hoje ser brasileiro. Darcy Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro, retrata muito isso. Ele dá uma relevância muito grande à figura dos povos que já habitavam o território brasileiro, os nativos, os índios. Ele vai retratar também a influência e a chegada dos europeus do século XVI, principalmente os povos portugueses. Além disso, a chegada dos africanos, a chegada para ser escravizados, né, dos povos que saíam do seu continente, eram forçadamente sair do seu continente para vir trabalhar como escravos em nosso país. Então, a miscigenação brasileira era formada inicialmente por essa matriz cultural. Os nativos, os europeus, no caso os portugueses, e os povos africanos. Ok? Mas outras nações, outros povos também tiveram sua grande importância e sua grande relevância para a nossa formação cultural, para o que vem a ser brasileiro. Em outras palavras, para a miscigenação. Nós, ao aprofundarmos os estudos nessa temática, nós vamos ver que italianos, alemães, austríacos, japoneses, principalmente no final do século XIX para o início do século XX, a chegada desses povos, dessas nacionalidades em nosso território, entre outros. Né? Então, inicialmente, a nossa matriz cultural ela é formada por quem? Índios, portugueses e africanos. Mas existe também outros povos que têm a sua contribuição para a nossa miscigenação. Exemplo, japoneses, alemães, italianos, austríacos, entre outros povos, entre outras nacionalidades. Ok? Então, a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa formação histórica, social e geográfica, também gosto de colocar também, ela é formada por uma miscigenação, por essa mistura. Em outras palavras, miscigenação significaria a mistura de etnias, a mistura de povos, de raças. A partir dessa mistura, a gente tem o quê? O povo brasileiro, a cultura brasileira. O que vem a ser realmente Brasil? Né? E o vem a ser brasileiro? Aqui eu trago novamente a definição de miscigenação. Miscigenação é um processo gerado a partir de mistura, olha o conceito que eu trouxe no slide anterior. Mistura de diferentes raças, etnias, cores, povos, né? Então isso é miscigenação. Os seres humanos miscigenados apresentam características físicas típicas de várias raças. É o que é o brasileiro. Olha essa obra que a gente vê aqui especificamente no slide. Nós vemos aqui a miscigenação de povos, de raças, de nacionalidades, de religiões. Então, aqui é o retrato mais especificamente dessa obra Operário do que vir a ser o brasileiro, o que é a miscigenação e a importância dela, não somente para o Brasil, mas o mundo ele é miscigenado. Se a gente for pegar, por exemplo, a história e a formação do continente europeu também, ela existe essa disparidade de etnias e diversidades, né? Aqui, novamente, eu trago e reforço a matriz cultural, né, que foi implantada pelos nativos, os povos indígenas, a chegada dos portugueses e os africanos. Vamos aqui aprofundar a respeito desse slide. A miscigenação se dá a partir da união entre as principais etnias do mundo, que são os brancos, os negros, os amarelos, e se trata de um processo de evolução do ser humano. Não existe atualmente nenhum grupo humano puro no que se refere às etnias, pois a população mundial atual passou por um longo processo de miscigenação durante conquistas de territórios e imigrantes. Aqui eu preciso que vocês relembrem do conceito de etnocentrismo. Eu falei na videoaula anterior que ao longo da história da humanidade, certo? Houve nações, houve grupos sociais
que se consideravam superiores, puros, diferente de outros, e até mesmo superiores. Diferentes pode até ser, nós vemos isso no conceito de cultura, mas nenhum grupo humano, nenhuma sociedade, nenhuma nacionalidade, ela é melhor, mais sábia, mais inteligente, mais próspera, né? Todas as nações, elas são diferentes, mas não são o quê? Superiores umas às outras. Exemplo clássico que eu poderia citar aqui é a concepção de raça ariana que a Alemanha nazista do período entre guerras, mais precisamente para a Segunda Guerra Mundial, implantou na Europa. Não é isso? Mas entre várias outras, a concepção eurocêntrica de que só o que é que tem de bom está na Europa e as outras nações, né, os outros continentes não têm sua relevância e importância. É o contrário disso. Então não existe uma cultura superior pura, né, melhor, mais sábia, mais de conhecimento. Não. Existem as suas características, existem as suas particularidades, mas ambas, né, elas são iguais no concepção de diferença e não superior uma à outra. A gente vê isso no nosso país, por exemplo, em que pessoas de outras regiões, exemplo, a região sulista, se considera superior ao pessoal da região norte, ao pessoal da região nordeste. A gente sofre muito esse preconceito regional, né? Então, nós vemos que a miscigenação é isso, é essa mistura de raças, de povos, e que nenhum é superior ao outro. São o quê? Diferentes. Isso é uma concepção que nós temos que levar para a nossa formação humana. E a escola é um dos campos, é um dos locais, é uma das instituições responsáveis para que a gente tenha conhecimento a respeito desse universo que é a diversidade cultural.